Declaro aberta a segunda reunião da comissão mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória 650 de 2014. Nós vamos fazer, a partir desse momento, uma audiência pública dentro da nossa reunião, e vamos chamar, nós vamos ter dois grupos de 12, nós temos 12 ou 13 pessoas que se inscreveram, todos se inscreveram, foram aceitos para debater a medida provisória, e nós vamos chamar primeiro 6 pessoas para sentar à mesa, até porque não cabem todos, depois mais 6, para a gente poder, então, cada um dar a sua colocação. Eu vou dar uma prioridade, me permitem, até para a gente facilitar e a gente ser o tema. Ele tem como ponto central a questão dos agentes da Polícia Federal e há uma discussão de conflitos com a delegada da Polícia Federal. Eu vou dar 10 minutos para as duas entidades, que não que sejam principais no país, mas, vamos dizer, principais no âmago da questão do debate. E os demais vamos dar 3, podendo chegar a 4 minutos, para poder expor as suas razões dessa medida, das suas emendas, enfim. Então, nós vamos convidar para vir à mesa Delano Cerqueira Bum, coordenador-geral dos Recursos Humanos da Polícia Federal, representante do ministro da Justiça, do Departamento de Polícia Federal e da Secretaria de Assuntos Legislativos. Vou convidar Luiz Antônio Bodens, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Bem-vindos. Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Edina Maria Rocha Lima, secretária adjunta de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E Fernando Segovia, vice-presidente do Sindicato dos Delegados. Vamos aqui com 5. Vou chamar, quanto tem na mesa aqui ainda? Ainda tem mais uma vaga na mesa. Que tem um representante das... Também ligado à Polícia Federal, está aqui também presidente da Associação Brasileira Nacional dos Peritos Criminais Federais, é isso? Quer ter 2 peritos aqui. Um dos 2, né? Então pode chamar nesse momento, depois vem o outro. Está aqui. Ele é... Nome? Carlos Antônio. Carlos Antônio. Tá bom. Nós, então, eu vou consultar o relator se tem alguma sugestão, ou nós vamos começar com as falas, colocando o relator inicialmente, a sua exposição, e depois as duas entidades, os agentes pediram para falar depois, mais tarde, que o Leôncio pediu para falar antes. Eu vou dar prioridade ao Leôncio, e quem mais pedir para falar antes terá prioridade, porque parece que tem compromissos no Ministério depois. Então, com a palavra, o nosso relator, o senador José Pimentel. Senhor presidente dessa medida provisória 650 da nossa comissão, senhores convidados, nossos expositores, a medida provisória recebeu 42 emendas. Portanto, nós já temos aqui um conjunto de informações, de justificativas de cada uma delas. Na própria medida provisória 650, na exposição de motivos, o Executivo já informa a composição, como que chegou a este conteúdo da medida provisória, e a Comissão Mista do Orçamento votou no dia de ontem, senhor presidente, o projeto de lei número 5, que trata da alteração
da Lei de Diretriz Orçamentária, abre o orçamento de 2014 para poder contemplar o conteúdo aqui discutido. Por isso, nosso presidente, ao longo desses 20 anos de parlamento, eu fui aprendendo de que relator ouve e relata. Portanto, vamos ouvi-lo, se o senhor concordar. Muito bem. Então, nós vamos iniciar com a fala do Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tem a palavra por 10 minutos. Então, boa tarde. Antes de mais nada, agradecer ao presidente, deputado Benedetti, ao relator, senador José Pimentel, parabenizar pela iniciativa da audiência pública, porque uma medida provisória como essa, que trata da reestruturação da Polícia Federal, requer esse cuidado de não fazer nada de forma assodada e apressadamente. Basicamente, em relação à medida provisória 650, nós apresentamos uma nota técnica que vamos passar ao relator e aos demais membros da comissão, questionando alguns aspectos. A medida provisória 650 tem que ser dividida em dois pontos. O aumento salarial de agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal, que não se questiona, é mais do que justo. Como disse o relator, aprovado o PLN, é algo que não se discute. Existe previsão orçamentária, existe alteração da LDO, muito bem. Agora, o outro aspecto é a reestruturação da carreira da Polícia Federal. A reestruturação da carreira da Polícia Federal não diz respeito apenas a agentes, escrivães e papiloscopistas. A carreira da Polícia Federal também é composta de peritos, delegados e tem aspectos também envolvendo os servidores administrativos da polícia e até um desdobramento na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, é um assunto muito mais complexo do que está sendo abordado. E eu trouxe aqui algumas dúvidas, que eu passaria ao relator e aos demais membros, sobre... Em 2009, quando nós fomos discutir com o governo a organização e funcionamento da Polícia Federal, né, foi dito que não podia ser por medida provisória. Por quê? Existe um artigo 246 da Constituição Federal vedando expressamente a utilização de medida provisória para tratar de dispositivos constitucionais alterados por emenda constitucional a partir de 95. Exatamente o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz sobre a carreira da Polícia Federal. Então, a priori, o que a gente gostaria de saber do governo é, nessa edição de medida provisória, em 2009 não pode. Tanto é que foi enviado aqui um projeto de lei 6493 de 2009. Em 2014 pode. Então, a gente precisa saber quando é que realmente o uso da medida provisória se faz ou não necessário. Uma outra questão é que também o artigo 169, nos incisos 1 e 2, cadê o estudo orçamentário e financeiro sobre o impacto dessa reestruturação, dessa mudança na carreira da Polícia Federal? Eu sei que existe o PLN 5, mas ele trata exclusivamente do aumento dos 15,8. Mas cadê o estudo, qualquer que seja, feito por qualquer órgão do governo federal, sobre o impacto orçamentário, financeiro, funcional dessa reestruturação? E essa reestruturação não é pouca coisa. Ela revoga um decreto-lei, né, estabelecendo uma mudança na organização dos cargos da Polícia Federal. Então, isso deve ter algum tipo de impacto. Fiz no mérito, alguns aspectos que precisam ser respondidos por essa comissão. Quem vai exercer as atividades intermediárias na Polícia Federal? Haverá contratação de novos servidores para as atividades intermediárias? Haverá acumulação entre atividades intermediárias e atividades de nível superior? Terá efeitos salariais essas mudanças? Quais são as atribuições, afinais, consideradas de nível superior? Porque existe uma coisa muito distinta entre ingresso, exigência do ingresso de nível superior, que já existe na Polícia Federal desde 96, e outra coisa é você transpor o cargo na estrutura de nível intermediário para um cargo de nível superior. É outra coisa totalmente diferente. Essa condição dos cargos de agentes, escrivães e papiloscopistas como nível superior terá reflexos remuneratórios? Foi feito um estudo sobre isso? Quais são as consequências dessa equivalência de todos os cargos da Polícia Federal como sendo de nível superior dentro da organização vertical da polícia nos princípios da hierarquia e da disciplina? Todas essas são questões que precisam ser respondidas antes da avaliação desta medida provisória. Tá? E já tem desdobramentos. As polícias civis do Distrito Federal reclamam tratamento,
de que não foi dado o nível superior à Polícia Civil do DF, e os servidores administrativos da Polícia Federal realizam amanhã, dia 7, já uma paralisação, alegando que também foram preteridos na reestruturação. Então, a lei que está sendo alterada é uma lei que diz respeito a vários outros cargos que não estão contemplados nessa medida provisória. Então, basicamente, a nossa contribuição é essas perguntas, né? Essas respostas que nós esperamos que os técnicos do governo consigam trazer. E uma sugestão ao senhor relator é que, se ao menos a consultoria legislativa do Senado se debruçasse sobre essas questões e manifestasse uma posição técnica sobre um estudo dos reflexos dessa mudança na carreira da Polícia Federal. É isso. Muito obrigado, doutor Leôncio. Lhe restou ainda 5 minutos e 27 segundos. Economizamos tempo. Muito obrigado.